Olá, este é o episódio número 18 da série O que é o Espiritismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E nós vamos compreender neste episódio o pensamento espírita sobre a educação moral, que é tão defendida já a partir de O Livro dos Espíritos, tanto pelos espíritos superiores quanto também pelo próprio Allan Kardec. E é um tema, portanto, primordial do Espiritismo. Vamos, então, primeiramente, entender que o Espiritismo é, na sua essência, doutrina de educação. Agora, doutrina de educação do espírito reencarnado que todos somos. Por isso, então, a finalidade do Espiritismo é desenvolver o progresso moral da humanidade, que somente pode acontecer com o progresso moral dos indivíduos, das pessoas, porque somos nós, em conjunto, que formamos a humanidade. Por isso, então, a proposta do Espiritismo de desenvolver a educação moral, que o Espiritismo entende como sendo uma educação que vai espiritualizar e humanizar o ser humano. Ou seja, não é uma educação catequética de uma doutrina religiosa. Não estamos falando em ensinar o espiritismo, mas levar o ser humano, a partir da infância, a compreender a sua imortalidade, a sua espiritualidade e tendo por base da sua conduta na vida as leis morais que estão ali apresentadas no Evangelho, nos ensinos do nosso Mestre Jesus. Isso é, para o Espiritismo, a educação moral. Mas, para que fique melhor entendido, nós, inclusive, colocamos aí no slide, educação moral para o Espiritismo significa, primeiro, desenvolvimento harmônico de todas as potencialidades do espírito. Segundo, combate às más tendências que o espírito esteja apresentando. Terceiro, formação do caráter desse espírito para o bem. Quarto, educação moral é conjunto de hábitos adquiridos. Portanto, precisamos trabalhar essa aquisição de bons hábitos desde lá no período infantil. E quinto, educação moral significa desenvolvimento das virtudes ou valores humanos. Essa é a visão que o Espiritismo possui, aliás, visão bastante ampla e profunda sobre a educação moral. Portanto, já podemos afirmar que, para o Espiritismo, educação moral não é mais uma disciplina curricular, não é mais uma matéria a ser estudada na escola. A educação moral permeia a vida e deve, então, estar sendo desenvolvida no lar, na escola, no centro espírita, nas instituições humanas de uma forma geral. Então, esse é o pensamento espírita sobre a educação moral. E, para o espiritismo, para promovermos essa educação moral, temos que trabalhar a lei divina, as leis morais, que são apresentadas por Allan Kardec e os espíritos superiores na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Mas também precisamos ter por base os ensinos morais de Jesus, e que estão desdobrados, estudados, através da imortalidade e da reencarnação, em o Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, a educação moral precisa ter por base as leis morais e os ensinos morais do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo. É isso que o Espiritismo compreende para o desenvolvimento da educação moral. E aí, então, nós vamos
sensibilizar o espírito reencarnado na área sentimento ou emocional. Vamos, então, despertar a sua consciência imortal, fazer com que ele entenda a necessidade do bem e que esse bem deve ser para todos. Estabelecer, então, o amor, o maior dos sentimentos, como a base, a essência, o fundamento da educação. Muito amplo esse pensamento, não é mesmo? Mas o Espiritismo é amplo. Nós temos que aproximar as escolas da educação moral. E é muito importante o trabalho que fazemos nos centros espíritas, através da evangelização, porque trata-se de moralizar, espiritualizar, sensibilizar a todos nós que estamos aqui reencarnados. Por isso, então, o Espiritismo defende a aplicação e o desenvolvimento da educação moral. E a regra de ouro dessa educação nos foi dada por Jesus. Ou seja, estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação, para aprendermos a fazer ao outro somente o que desejamos que o outro nos faça. Que regra maravilhosa! Onde vamos, então, nos respeitar e onde vamos também cooperar uns com os outros. Quando nos moralizarmos, quando nos espiritualizarmos, transformaremos a humanidade terrena. E aí sim, sairemos, em definitivo, deste patamar de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Hoje, no mundo de expiações e provas, nós estamos às voltas com o mal. Amanhã, no mundo de regeneração, estaremos às voltas com o bem. É a lei de evolução. E a educação moral é o instrumento para estabelecer o que os espíritos superiores chamam de uma verdadeira civilização, onde ninguém pode morrer de fome, onde não pode haver injustiça. Uma verdadeira civilização onde os ensinos morais de Jesus estarão plenamente colocados em prática. Precisamos, portanto, da educação moral, mas do ponto de vista espiritualizado, do ponto de vista de nos entendermos como seres imortais destinados à perfeição. Essa é a visão que o Espiritismo possui a respeito da educação moral. E levamos a você que está nos assistindo a pegar depois o Livro dos Espíritos e principalmente a leitura do comentário de Allan Kardec na questão 685A e também na questão 917. Quando temos certeza, você terá uma visão ainda mais ampla e profunda sobre a educação moral à luz da doutrina espírita. Grande abraço a você, paz na sua vida e até o nosso próximo episódio desta série O que é o Espiritismo.